Fala, meus irmãos, saudações de paz para vocês. Quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive ainda no início da minha trajetória missionária. Até uma história, é uma história triste e é uma história ao mesmo tempo engraçada. História triste porque eu perdi realmente uma grande oportunidade, e é uma história engraçada porque mostra o lado de um missionário inexperiente, um missionário que foi ao campo querendo ganhar almas, e nesse afã de querer ganhar almas, acabou realmente se excedendo. Eu estou falando, queridos, exatamente do dia que eu saí de casa para fazer uma visita evangelística, e naquela vontade de convencer a pessoa a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho, eu acabei me excedendo, porque assim, queridos, o desafio do trabalho missionário na zona rural, no sertão, seja ele sertão baiano ou outra área do Nordeste, existem seus desafios que são tanto diferentes, como por exemplo, dos desafios de ser um missionário nos interiores da África, como conheço a de alguns missionários, experiência de alguns missionários transculturais, conheço de perto alguns missionários transculturais especificamente dessa região da África, Moçambique e outros. Então, o trabalho missionário na zona rural, dos interiores da Bahia e do Nordeste brasileiro como um todo, tem as suas realidades particulares, totalmente particulares. Por exemplo, queridos, nosso campo de atuação, nós encontramos pela frente as divergências cristãs. Vou dizer cristã porque o Brasil é um país cristão. O Brasil é um país cristão, dividido entre cristãos evangélicos e cristãos católicos. E aí depois vem as demais crenças, como, por exemplo, o candomblé, que são crenças oriundas da própria África, mas a realidade maior que o missionário encontra no sertão da Bahia, do Nordeste brasileiro, é essa diferença referente à convicção da fé evangélica e à convicção da fé católica. A realidade é exatamente essa. Nós encontramos essa divergência entre cristão evangélico e cristão católico. E aí nós chegamos nesses lugares naquele desejo de ganhar almas, de conduzir as pessoas para a convicção evangélica, o Evangelho de Jesus sob a perspectiva evangélica. Então a gente no início acaba cometendo alguns deslizes, como foi o meu caso. Estou falando especificamente quando fui a uma visita evangelística. E lá, conversando, entrei numa casa, comecei a conversar ali com aquela senhora, uma dona de casa, e comecei a falar, da palavra de Deus, falar do Evangelho. E aí teve algum momento da nossa conversa que acabamos divergindo ali na ideia. A pessoa contra-argumentou a minha fala, exaltou um pilar da Igreja Católica Apostólica Romana, e foi aí onde eu
missionário Ednei Brito, inexperiente, a todo vapor, para conduzir aquela pessoa para a nossa convicção evangélica. Eu acabei usando um termo que não deveria e acabei exagerando muito. Sei que vocês vão rir muito aí da minha inexperiência, mas foi o que aconteceu. Estou falando de um missionário de uma trajetória aí de mais de 10 anos de atuação. Então, estou falando do meu primeiro ano de atuação no campo missionário. Então é natural que aconteça esses deslizes, esses equívocos. O que não pode acontecer é hoje. Mais de 10 anos depois, o missionário está fazendo os erros de um principiante. Aí é que não pode. Então o termo que eu usei foi: a Igreja Católica é uma carniça. Que termo ofensivo, gente. Que termo pesado. E, sobretudo, que termo desnecessário. Falar francamente para vocês. E aí, eu sei que eu usei esse termo conversando só com uma pessoa dentro de uma casa. E aí eu pequei muito, porque além de estar dentro da casa de alguém, de uma pessoa, como um missionário pregando a palavra de Deus, me excedi de uma forma grotesca, de uma forma exagerada, imprópria, inconveniente, exatamente por conta de uma ignorância, na verdade, né? E aí, queridos, o pior vem agora. É que quando eu usei esse termo, a pessoa automaticamente, imediatamente, saiu para outro cômodo da casa, me xingando, me esculhambando, me esculachando. E eu estava acompanhado com um obreiro meu. E aí eu chamei ele, nós saímos daquela casa. E sabe qual foi a sensação que me bateu na hora? Essa pessoa eu não ganho nunca mais para pelo menos me ouvir pregar. Nunca mais eu ganho essa pessoa. Porque eu não perdi apenas os ouvidos dela. Eu perdi também o carisma. Eu fui grosso, gente, a verdade é essa. Então eu perdi a oportunidade de ter aquela pessoa continuamente me ouvindo, ouvindo a minha pregação, ouvindo a mensagem que eu estava naquele campo de atuação para proporcionar às pessoas, para levar. Então, a partir daquele momento eu saí triste, eu saí com o coração destruído pela minha própria imaturidade, pela minha falta de sabedoria, e nunca mais eu voltei a falar com aquela pessoa. Nunca mais aquela pessoa quis me ouvir, já desde aquele dia. E aí ficou para mim, gente, essa experiência. E aí você pode dizer assim: mas você não tem vergonha, medo, temor, ressentimento de compartilhar algo assim? A minha resposta para você é não, eu não tenho. Sabe por que eu não tenho? Porque isso pode servir de alerta para alguém que vá ao campo missionário, na sua primeira experiência, naquela vontade que todo chamado ao campo missionário tem, de querer a todo custo ganhar alguém para Jesus. E nesse ganhar a todo custo, às vezes, a gente comete alguns excessos. E ao invés da gente juntar, a gente espalha. Ao invés da gente ganhar, a gente perde. E na reflexão de amanhã, queridos, eu quero compartilhar para vocês algo que é muito interessante.